E agora preste atenção neste caso. Há 15 anos, uma jovem herdeira de uma fortuna foi vítima de uma tentativa de assassinato. Na época, o atirador foi preso e condenado. Mas o que chamou a atenção no crime foi que, para a polícia, o pai e o avô da jovem encomendaram a morte dela. O caso, que ficou conhecido como o crime do Papai Noel, começa a ser julgado hoje. Veja agora a reportagem e comente pelas redes sociais usando a nossa hashtag Hoje em Dia. Um criminoso vestido de Papai Noel. Contratado para matar a herdeira de uma fortuna. É uma família muito abastada, com muitas posses, né? E que aparece um herdeiro fora daquela linhagem imaginada pela família. Os acusados de planejar o crime, o avô e o pai da jovem. Uma história que nos remete à velha e clássica fórmula dos romances de cinema. O amor proibido entre um jovem milionário e uma moça de uma família mais pobre. As praias do Guarujá, no litoral de São Paulo, foram o cenário desta história de amor. Renato Greenbeck Archila tinha 18 anos à época, Yara Guimarães, 16. Nas cartas de amor trocadas entre o casal, Renato deixava claro sua paixão por Yara, chamada de Prim, abreviatura carinhosa de princesa. Desde que eu te conheci é que eu aprendi o que é o amor e os bons momentos, escreveu Renato. Em outra carta, o jovem apaixonado escreve: você foi e sempre vai ser a pessoa que eu mais amei e a que eu mais vou amar na minha vida. Mas o romance não foi longe. A família do rapaz era contra o namoro e a rejeição só aumentou com a gravidez de Yara. O meu avô, por parte de pai, ele pediu que o Renato, meu pai, tomasse uma decisão. Se ele efetivamente quisesse ficar com a minha mãe, ele iria ser deserdado, a família dele não ia mais querer ter nenhum contato com ele. A filha do casal foi registrada com o nome de Renata, em homenagem ao pai. Mas Renato decidiu terminar o namoro e nunca assumiu a criança. No entanto, um exame de DNA, um dos primeiros feitos no Brasil, comprovou a paternidade. Hoje, nos documentos, Renata consegue usar o nome do pai, mas o processo de reconhecimento de paternidade não foi fácil. Durou 12 anos. Renato foi condenado a pagar pensão alimentícia retroativa a todo este período. Durante esse tempo, aconteceu um trauma na vida de Renata. A mãe dela morreu de câncer. 4 anos depois, a jovem sofreria uma tentativa de assassinato. Manhã de 17 de dezembro de 2001, uma semana antes do Natal. Renata tinha 22 anos e seguia para o trabalho. O sinal de trânsito fechou ali na frente. Renata parou o carro dela bem aqui. Nesse momento, um policial militar vestido de Papai Noel se aproximou, disparou contra ela e se afastou tranquilamente. Os tiros atingiram o rosto e o braço da publicitária. O Papai Noel fugiu, certo de que ela estaria morta, mas ela sobreviveu. Uma lembrança que ainda atormenta Renata. Hoje, ela mora em Florianópolis, onde conversou com exclusividade com o repórter André Roldo. Com medo de um novo atentado, Renata decidiu sair de São Paulo. Há 15 anos, ela veio morar aqui em Florianópolis, onde vive até hoje com o marido e 2 filhos. Ela só aceitou dar entrevista com a condição de que o endereço e o bairro onde mora não sejam revelados. Para eu poder acreditar. A publicitária ainda se emociona ao lembrar da violência que sofreu 15 anos atrás. Quando ele estava passando na frente do meu carro, ele me encarou, virou, sacou o revólver e começou a atirar. Naquele momento eu tive certeza que era uma execução, porque em nenhum momento ele mencionou em assalto ou pediu alguma coisa. Renata lembra dos 3 tiros disparados contra ela pelo homem vestido de Papai Noel. O primeiro tiro eu levei na bochecha, foi quando eu fechei os meus olhos,
e vi um monte de estrelinha, assim. Nesse momento, eu fui tentar abrir os meus olhos, foi quando eu levei o segundo tiro na mão esquerda, e depois eu levei o terceiro tiro, que entrou aqui e tem uma bala alojada na minha coluna vertebral. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não perdeu a consciência. Isso aqui estava tudo inchado, mas ainda assim eu tive um pensamento. Eu estou viva e eu vou conseguir fazer com que isso fique bom e eu consiga viver, né? Exames feitos na época mostram como os ossos da face e os dentes foram dilacerados pelos tiros. Depois do crime, Renata ficou mais de um mês internada no hospital em São Paulo. Ela enfrentou um longo e delicado processo de recuperação. Foram 8 cirurgias muito difíceis e muito doloridas, inclusive, mas eu consegui e eu pude voltar a sorrir. As cicatrizes que ficaram são as marcas da superação. Eu digo que essa cicatriz que eu tenho aqui no rosto é uma cicatriz de vida, de vitória, de superação, mas o que fizeram comigo foi uma atrocidade, foram anos muito, muito dolorosos, muito difíceis e que só eu sei a dor que eu senti e o que eu tive que passar para poder ficar hoje como eu tô, sabe? O policial militar José Benedito da Silva foi identificado como o homem que atirou em Renata. Preso e condenado, cumpriu pena de 13 anos e 4 meses, mas nunca denunciou os mandantes do crime. Mesmo assim, a polícia chegou ao pai e ao avô de Renata. Ele era a segurança da família. O telefone dele estava na agenda de telefone da família, do pai e do avô. Não havia razão alguma para que essa ligação existisse. Ele trabalhou para a família. No dia dos fatos, ele não foi trabalhar, né? Ele esteve aqui em São Paulo. Segundo a investigação, José Benedito fazia bico como segurança neste Aras, em Sorocaba, interior de São Paulo. O dono da propriedade era o avô de Renata, e é aqui que o pai dela cria cavalos de raça. O delegado do caso não tem dúvidas. O avô e o pai, os mandantes, quem foram as pessoas que pensaram o crime, que construíram o crime. Eles contrataram um executor, uma terceira pessoa que se vestiu com uma fantasia infantil. Nicolau e Renato Archila chegaram a ser presos 7 anos após o atentado. Mas a justiça aceitou um pedido de habeas corpus e os dois ficaram menos de 2 meses na prisão. O avô de Renata morreu no final de 2010 sem nunca ter sido julgado pelo crime. O pai dela aguarda julgamento em liberdade. São vivos. O advogado de Renato acredita que o cliente não vai ser condenado. A acusação, na verdade, ela procurou uma história, procurou uma versão e não investigou o fato a fundo como deveria ter sido investigado. Ela simplesmente se atentou num passivo civil, uma briga judiciária que efetivamente existe entre as famílias e entendeu isso como motivação para o crime e não se preocupou em provar de nenhuma forma. Como se explica a ligação entre o policial militar, que foi condenado, inclusive, pelo crime, né, e com a família do Renato? De forma nenhuma, não se explica, não existe essa ligação. O advogado de Renato não revela o valor exato do patrimônio dos Archila, mas afirma que a Renata é a única filha de seu cliente. Ela é herdeira, a única herdeira do Renato. Ponto final, isso não tem mais discussão. A única herdeira dele é ela. Renata está certa que o atentado que sofreu foi resultado da disputa judicial pelo reconhecimento da paternidade. Meses antes da decisão da justiça, ela tinha recebido um telefonema ameaçador do avô, Nicolau. Eu nunca tinha conversado com meu avô Nicolau, eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, e eu gravei. E nessa conversa ele fez uma ameaça, né? Ele disse para mim que
a juíza tinha determinado que eu tinha direito à pensão alimentícia até os meus 24 anos ou até acabar a faculdade, mas que nunca saberia o que poderia acontecer até lá. Ainda marcada pelo trauma de anos atrás, Renata faz questão de comparecer ao tribunal do júri. Chegou um momento tão esperado para mim, para eu poder acreditar que existe justiça. E eu acredito na justiça. Eu acredito na justiça, eu acredito na justiça divina. E como é que vai ser para você, no dia do julgamento, ficar frente a frente com seu pai? Vai ser um momento muito difícil, porque, como eu te disse, vai passar um filme na minha cabeça. Você espera que ele seja condenado? Eu espero e tenho certeza que ele vai ser condenado. Eu acredito nessa condenação.